Mudando de pauta, mudando de assunto agora, pela Jovem Pan em 100,7, a gente vai estar batendo um papo, conversando com a professora, advogada, mediadora, a professora Karen Marques. Professora Karen Marques, doutora Karen Marques, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Eu que agradeço o convite, né? Estou muito feliz de chegar aqui para encontrar esse time maravilhoso. Começar a semana assim, né? Coisa boa, Karen. Karen, muita gente fala em mediação, conciliação, são coisas que está posta já na questão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, principalmente na questão do direito. Para a população maceiense, alagoana, para ela entender quais as diferenças básicas entre mediação e conciliação e qual o intuito de ambas. Excelente pergunta. A grande maioria da população entende que conciliação e mediação é tudo a mesma coisa. Só que não é. A gente sabe que desde 2015 a gente teve uma mudança legislativa que trouxe uma lei de mediação. Então, a mediação tem uma metodologia diferente, uma capacitação dos mediadores diferente, e o mediador ele tá voltado e preocupado com o relacionamento. O relacionamento estando bom, as pessoas podem se ouvir, conversar e tentar chegar a um consenso que seja bom para ambos. Já o conciliador está lá no CPC, está na lei do juizado, está na CLT. O conciliador ele tem o intuito de resolver aquela questão pontual. Então, o conciliador ele pode sugerir, o mediador não pode sugerir nada. Agora, é importante dizer que no Poder Judiciário, normalmente, a gente só encontra conciliação, porque a gente tem um volume de processos muito grande e um tempo muito pequenininho de audiência. Então, a gente não pode dizer que vai dar tempo das pessoas se ouvirem e conversarem numa pauta de 30 minutos. Não dá nem tempo de falar bom dia, né, gente? É verdade. Então, na prática, eu costumo dizer, a mediação é uma metodologia só para tudo, judicial, extrajudicial. Mas a forma que ela é aplicada no Poder Judiciário não dá para a gente extrair a sua essência em razão desse volume exacerbado de processos que a gente tem. Então, de forma bem resumida, a mediação seria muito mais um momento ali envolvido com mais diálogo, com mais conversas. Sim. E a conciliação ela seria muito mais um apresentar de soluções. Tipo isso. Tipo isso. Vamos falar o nosso ouvinte entender de tipo forma isso. prática. Então, assim, quando a gente fala de conciliação, o conciliador está preocupado pontualmente com a solução. Então, ele sabe mais ou menos do que se trata e ele pode sugerir opções. Vai ser assim, vai ser assado, não vai ser, encerrar a audiência. A conciliação a mediação, na sua essência, ela está preocupada com o restabelecimento do diálogo para aquelas relações continuadas. Porque, por exemplo, estava vindo para cá, por isso que eu estou assim, né? Porque tinha um acidente no meio do caminho, e aí meu tempo de chegada até aqui, ele extrapolou, mas porque teve uma batida na minha frente. Essa batida, essas pessoas possivelmente nunca se viram na vida. Não tem um relacionamento anterior. O conflito surgiu no momento dessa batida. Então, eles precisam resolver o quê? A questão dos danos materiais. Espero que ninguém tenha se machucado, mas são os danos materiais. Resolver os danos materiais, acabou. Isso é conciliação. Eles podem ter negociado e resolvido lá, senão vão para uma audiência. Se eu estou falando de relações continuadas, aqui vocês têm famílias. É uma relação continuada. Vocês têm vizinhos. É uma relação continuada. O que é uma relação continuada? É aquela relação que todos os dias, querendo ou não querendo, eu terei contato com essas pessoas. Se eu não resolvo o conflito, significa que eu posso resolver um processo e amanhã ou depois eu ter novamente um conflito. E daí eu terei um novo processo. Então, eu não resolvi o conflito, porque essas relações ainda estão tumultuadas. Na mediação, a gente tem, diante das técnicas que a gente aprende, que são técnicas de comunicação, muitas pessoas pensam que a mediação é terapia. Não é terapia, mas é terapêutico, porque a gente aplica a metodologia de comunicação para que essas pessoas possam conversar, para que elas possam se ouvir, principalmente, porque o que você fala não necessariamente é o que eu entendo, porque cada um de nós temos um filtro de vida. Então, a mediação é esse momento que a gente pode, né, falar, escutar, auxiliado de uma pessoa capacitada para isso. Karen, a gente pode dizer que a mediação
seria um dos futuros do Poder Judiciário, das contendas jurídicas, das contendas processuais, já que está muito abarrotado esse quantitativo de processo no dia a dia, do cotidiano. Como é que você vê essa questão hoje posta no Poder Judiciário do Estado de Alagoas? Veja, eu fui mediadora por 3 anos, mediadora judicial. Sou muito grata pela experiência que tive. Eu acredito na mediação judicial, mas eu tenho que mudar o sistema que a gente tem. Por quê? Porque a gente não tem como fazer mediação num prazo de 30 minutos de audiência. Eu preciso de mediadores capacitados para isso. Então, aqueles que foram com processo seletivo, porque a capacitação do mediador é totalmente diferente da capacitação do conciliador. São atividades diferentes, então eu preciso olhar para esse profissional. Então, aquele processo seletivo lá de trás, as pessoas já estão saindo do Poder Judiciário. Eu acredito, sinceramente, na mediação extrajudicial. Porque a mediação extrajudicial ela pode ser utilizada quando tem conflito ou como uma prevenção de conflito. Por exemplo, nós sabemos, quer dizer, eu costumo dizer que o casamento, ele termina querendo ou não querendo. Por que querendo ou não querendo? Porque eu vou morrer um dia. Então, se eu estou casado, meu casamento vai terminar. Então, eu vou ter um conflito? Vou ter um conflito na seara do direito sucessório. Se eu estou casada, pode ser que eu não queira mais estar. Se eu não quero mais estar, vou ter um conflito que vai ser o divórcio. Então, a mediação ela pode também ser preventiva. Então, a gente pode pensar em como que a gente vai ultrapassar esse momento. As pessoas pensam que o conflito, que um processo resolve o conflito. Como se o conflito fosse sumir. Né? Mas o conflito ele faz parte do nosso dia a dia. A questão é como a gente vai ultrapassar aquele momento que a minha opinião e a tua opinião não estão sendo assim condizentes. Por exemplo, se eu tenho um filho, o que esses pais querem? O bem-estar do filho. Então, a gente tem interesses comuns. A gente só precisa descobrir quais são e como a gente vai adaptar isso. Por isso que eu acredito na mediação extrajudicial. Doutora, e além, por exemplo, dessa parte do divórcio, de casamento, quais outros processos, ações podem ser utilizados, podem ser aplicadas à área da mediação e conciliação? Inúmeras. Se a gente olhar direito condominial, direito de vizinhança, porque nem sempre a gente está dentro de um condomínio e a gente tem vizinhos. A gente tem hoje em dia a possibilidade de fazer mediação na esfera pública. A gente tem possibilidade de fazer mediação, por exemplo, numa questão de processo de falência, porque a lei fala da mediação prévia para poder resolver essas pendências, porque tudo isso são relacionamentos anteriores. A gente está dizendo que a gente vai ter que ultrapassar esse momento. Falar de mediação é falar de um consenso que seja bom para ambas as partes. E nós não estamos acostumados com isso, a gente está acostumado com o processo, que eu tenho que ganhar para você perder. Então, é uma mudança de cultura. Então, para isso, a gente precisa realmente fomentar e dizer, olha, para eu poder viver bem, em paz, tranquila, com o outro, que eu vou ter que ter o contato sempre, porque eu, contribuinte, não posso deixar de ser contribuinte, né? Eu, vizinha, só se eu tiver que mudar da minha casa, se eu não quiser mais ver aquele vizinho. E eu, casada, eu tenho que me separar, mas não existe ex-pai nem ex-filho. Eu digo, uma família que se separa é só uma família agora de pais separados. Mas ainda é uma família. Vai ter essa convivência. Existem casos em que esse recurso não se aplica? Existe, porque a gente tem ainda vamos dizer assim, se eu tenho uma experiência ruim dentro do Poder Judiciário, não estou falando só daqui de Alagoas, porque essa realidade é no Brasil inteiro. Se eu tenho uma experiência ruim, vou para uma mediação. 2015 diz que a mediação está aí, a gente vai utilizar a mediação vai resolver as minhas questões. Aí eu chego na mediação, entre aspas, e chego lá e o conciliador, que não é o mediador, pergunta para mim, você tem proposta de acordo? Aí, veja, se eu estou movida com as minhas emoções aqui, eu não vou ter proposta de acordo, eu quero escutar o outro. Então, essa minha experiência ruim, eu como pessoa ou como advogado, não vou querer oferecer esse serviço para o meu cliente, porque eu acredito só naquela mediação. Agora, se eu vou para uma mediação realmente realizada da forma que aí eu tenho uma experiência diferente. Por quê? Primeiro, porque a gente vai para a mediação de forma voluntária, ou seja, eu quero ir para a mediação e a outra parte também. Então, eu já tenho o ânimo de resolver.
Eu tenho o advogado, que para mim é de suma importância, o advogado na mediação. Por quê? Porque para mim a mediação começa antes da audiência de mediação, quando o advogado senta comigo e diz qual o planejamento de propostas. Porque, veja, se eu quero resolver conflito, eu preciso planejar. Para quê? Para que eu possa ter uma decisão informada. O que é uma decisão informada? É eu saber os efeitos do reflexo do meu acordo. E muitas vezes as pessoas não sabem o que estão assinando, porque não tiveram esse tipo de planejamento. E, doutora, a senhora falou sobre a importância do advogado e dessa pré-conversa junto ao cliente. Sim. A senhora acredita que os advogados aqui do estado de Alagoas, eles também tendem a ir para essa área de mediação? Ou, né, chega o cliente e fala, não quero mediar nada, eu realmente quero ganhar do meu ex-parceiro, algo parecido, então não adianta. Você acha que ainda que tem esse incentivo? Temos. Nós somos forjados na faculdade a sermos litigantes, né? Eu tive a honra e a gratidão e a alegria de ser professora de Mozinho. E eles sabem, né, que desde muitos anos, antes mesmo de ser disciplina na faculdade, eu falo da mediação. Mas, assim, se eu tenho o terninho do direito, da litigância, tirar esse terninho é muito difícil, né? Então, eu preciso realmente olhar para essas possibilidades. Veja, mediação não é milagre. Mediação é uma metodologia. Mediação não é para todos os conflitos. Tem conflitos que não dá para ser mediação. Se eu tenho vamos dizer, um conflito muito acirrado, uma violência doméstica muito grande, não existe possibilidade de a gente levar para um diálogo. As pessoas estão travando um conflito, não é nem um conflito, aí é uma disputa muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, eu sou também, hoje estou como presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB. A gente faz um trabalho, né? Nossa comissão faz esse trabalho de conscientização da possibilidade da mediação. Mas foi o que eu falei. A grande maioria dos nossos colegas ainda só conhece essa mediação que não foi da forma que eles imaginaram que seria. Então, eles precisam ter uma outra experiência, que seria, para mim, a mediação extrajudicial, para que eles pudessem realmente entender dessa possibilidade. Agora, sim, temos muitas pessoas que né, por exemplo, eu sou contratada várias vezes para fazer mediação extrajudicial. Então, existe campo, existe possibilidade. A minha pergunta era mais ou menos nesse sentido, Nicole, mas o que eu ia falar também, professora Karen, era sobre essa questão, Natália, de vestir o blazer da humildade, que muitas vezes os profissionais, quando você começa a atuar na área do direito, está ligado ali a magistrados, aquela questão toda, né? Muitas vezes a gente está em contendas, em disputas, e aquela coisa eu quero vencer, eu quero me sobrepor. E, assim, o pessoal da área do direito muitas vezes vê isso como a mediação, seria um enfraquecimento, ou seja, esse olhar mais humano, podemos dizer assim, para com o direito, para com as contendas processuais, para que não vire processo, de fato. Eu acho que é uma questão muito mais de modernização, a questão da conciliação e também da mediação, a questão muito mais de modernização do nosso sistema como um todo. E falar, Karen, assim, como é que você vê essa questão do fomento, de fato, nas academias, nas faculdades, nas universidades, como isso é importante, essa grade curricular para essa questão, para que o profissional, o futuro profissional, ele possa sair da academia com esse olhar muito mais humano para, de fato, resolver os problemas da sociedade, ser um pacificador social, que eu acho que essa é a grande missão do profissional, de fato. Eu costumo dizer assim, sabe, eu não mudo o mundo, mas eu posso mudar o mundo ao meu redor. Então, se eu sou esse advogado, esse profissional voltado para a resolução de conflitos, eu posso mudar a vida de muitos que estão me procurando para poder auxiliá-los. Eu falo para vocês, eu estudo os métodos de resolução de conflitos mais ou menos desde 2010. Efetivamente mergulhei nesse mundo a partir de 2012, porque também foi difícil para mim tirar o meu terninho da litigância, tá? Não foi fácil. As pessoas olham hoje para mim e falam: Karen é uma tranquilidade, não uma mediadora, né? Desde a essência. Não é nato, é algo que a gente vai se capacitando, vai internalizando, e eu vou colocando isso para o meu mundo e oferecendo isso para os que estão ao meu redor. O que eu posso dizer dessa trajetória
trajetória toda de lá até aqui, eu já vejo uma mudança. Eu vejo muitas pessoas falando, me procurando para falar sobre esse tema, coisa que anos atrás não acontecia. Então, isso é uma mudança positiva. Eu vejo muitos colegas se capacitando, nem que não seja para ser mediador, mas se capacitando para saber como se comunicar, como fazer esse planejamento antes da audiência de mediação ou de conciliação mesmo, ou até mesmo para uma negociação, porque o advogado deixou de ser apenas litigante. Eu preciso, sim, de advogados litigantes, porque tem pessoas que avançam a parede do meu direito. Então, eu preciso daquele que vai lá no Poder Judiciário e diga, olha, o direito dele tem que ser preservado. Mas existem situações que a negociação, a mediação ou a conciliação podem resolver. Mas, para isso, eu, advogado, preciso estar capacitado. E eu, advogado, preciso levar isso também para a população, porque a população não sabe. Eu falo isso porque eu dou aula de métodos de resolução de conflitos, e quando eu falo isso na sala de aula, os alunos chegam no terceiro período e falam, o que é isso? Então, ou seja, a população não conhece no todo. Então, doutora, para ser mediador, a pessoa precisa necessariamente ser um advogado, fazer parte ali do sistema? É bem interessante essa sua pergunta. Por quê? Quando a gente fala de mediador judicial, a lei vai dizer que eu preciso ter um nível superior, pelo menos formado há 2 anos. Não diz qual tipo de curso, então qualquer profissional. E tem que ter uma capacitação para ser mediador judicial, é um curso chancelado pelo CNJ. Mas na esfera extrajudicial, é justamente o que o Mozinho falou, eu preciso de pessoas pacificadoras. Então, a mediação, ela tem mediação na comunidade, mediação na escola, mediação para os advogados contratarem um mediador. Então, a gente tem várias possibilidades de atuação de mediação. O que eu preciso, quais são as diferenças básicas? Para estar no quadro da mediação judicial, o CNJ ele trouxe um regramento diferente para o tribunal poder aceitar esses mediadores. Para eu ser mediador extrajudicial, eu preciso só de um curso de capacitação para que eu entenda a metodologia da mediação. E eu digo, a capacitação é contínua. Por quê? Porque a gente acaba se envolvendo se eu não tiver habilidade suficiente. Então, eu entro no espiral do conflito do outro. E eu preciso ser imparcial. Quero saber aqui de vocês quem é imparcial. Não existe imparcialidade. É o mito da imparcialidade. Eu falo assim, como profissional da mediação, que quando eu estou na mediação, eu levanto um vidrinho aqui em mim, para que eu não seja contaminada das informações dos outros. Mas não tem como eu não ser impactada. Então, eu como profissional, por exemplo, se eu passei por um conflito muito grande no passado, que é algo que me incomoda, eu tenho que ter a humildade de dizer, olha, esse caso não dá para mim. Por quê? Porque automaticamente eu vou olhar o outro que é similar com aquele que me trouxe uma memória ruim, eu já vou dizer que ele está errado e eu vou ser talvez tendenciosa. Então, eu também preciso saber os meus limites como profissional. Advogada, doutora Karen Marques, e como é que funciona na prática? Por exemplo, eu tenho um conflito com a Nicole, eu vou até o seu escritório, eu resolvo essa contenda, essa dificuldade, e aí, isso como é? Isso é homologado? Isso vai para um cartório? Como é que se resolve isso na prática após uma resolução entre o mediador e as partes? Muito bem. Veja, o advogado, ou ele é mediador, ou ele é advogado. Ele não pode fazer as duas funções ao mesmo tempo. O que o advogado faz é uma negociação para as duas partes assinarem. Como é o trabalho do mediador? A gente tem câmaras de mediação aqui no estado de Alagoas, por exemplo, a CAMEAL, a AMANE. Então, você pode contratar o serviço de mediação dessas instituições. Ou vocês podem contratar um serviço de mediador ad hoc, que é como as pessoas entram em contato comigo. Entra em contato comigo, o colega entra em contato, a gente marca uma reunião. Converso com as duas partes antes para poder saber se eles querem estar lá, mas eu não tenho conhecimento do objeto, eu só sei o que se trata. É uma questão de divórcio, é um planejamento sucessório, enfim, eu tenho assim o objeto em si, mas não os detalhes. E a gente vai marcar reuniões, e aí as próprias partes é que vão dizer quantas reuniões elas querem, se vai ter mais reunião, ou se talvez em uma reunião resolva. Então, por exemplo, na mídia saiu um tempo atrás que a Luana Piovani teve 10 audiências de mediações para poder conseguir resolver aquele conflito que estava aí sendo divulgado na mídia. E a minha experiência
Tenho situações com uma reunião a gente resolve, mas uma reunião normalmente dura no mínimo 2 horas, tá? Ou então a gente pode dividir e fracionar. Então eu já tive situação com uma reunião só, tive situações com uma reunião de 4 horas, tive situações com 3 ou 4 encontros, então vai depender muito do caso em si, desses detalhes. Nesse âmbito de extrajudicial, né? Extrajudicial. Na área judicial é apenas 30 minutos. Normalmente são 30 minutos. Às vezes, os conciliadores mediadores conseguem alargar a pauta, mas não dá muito, porque já vem a pauta pronta. Então, por exemplo, tem dia que o conciliador recebe 10 audiências, 8 audiências, é humanamente impossível. Então, nesse caso judicial, é mais comum a gente ver e ter conciliação do que a mediação. Mais comum. Quero agradecer demais a participação da advogada, mediadora, professora Karen Marques aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, e fazer um convite público para que ela possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade. Professora Karen Marques, obrigado mais uma vez pela presença e ao passo que eu deixo um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço imensamente estar aqui conversando com vocês. Começar a segunda-feira desse jeito, não tem nada que me pague essa alegria. Estou à disposição de vocês, fiquem bem à vontade quando precisarem, é só contar comigo. Mais uma vez, muito obrigado, advogada, doutora Karen Marques, as minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o nosso querido Bitoca na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.